Morrer. Olá pessoal, como vai vocês? Nós somos a We Care School. Eu sou o Luiz Israel. Eu sou Rafael Camilo. Não é. Conheça as Escrituras. Essa primeira série de estudos nossa se chama Awaken Now. Desperte agora a sua versão original em Deus. Bom, continuando sobre o nosso estudo, a ideia era que nós viéssemos lançar um projeto de EAD para o segundo semestre, né? Mas dadas agora as circunstâncias, nós resolvemos antecipar um pouco, então nós vamos postar alguns vídeos já de forma tradicional, na internet tradicional, e em seguida vamos lançar no formato EAD da We Care School. Bom pessoal, esse projeto nasceu no coração dos nossos pastores, Dedo e Marielle, no qual houve a necessidade de a gente estar implementando a questão da divulgação da Escola Bíblica Dominical de uma maneira que todos tivessem acesso remotamente ou em casa. Então que você possa estar recebendo aí desse trabalho que foi feito com muito carinho. Então, na contextualização do nosso curso, né, a ideia é que a gente venha tratar algo direcionado à identidade. Tendo em vista os problemas que nós estamos passando agora, momentaneamente, mas não só momentaneamente, as coisas que a gente vem notando no decorrer da igreja, como se fosse um problema de pesquisa. Se nós estivéssemos fazendo uma dissertação de um mestrado, qual seria o problema de pesquisa que nós estaríamos discutindo? Bom, hoje nós entendemos que nós precisamos despertar a igreja para entender a sua real identidade. Então hoje a gente pode acompanhar nesses problemas que está enfrentando a sociedade a carência, a necessidade que a gente precisa se firmar perante quem nós somos. Então hoje tu gosta da ilustração no qual você acorda de manhã, vai de frente ao seu espelho e olha ali. Você tem duas perspectivas que você pode levar para a sua vida. Quem você olha, é você no sentido físico, ou a quem você é espiritualmente, a quem é que Deus diz que você é. Ou seja, você pode falar que você é aquilo que teu pai te doutrinou, aquilo que você veio, que o meio fez que você seja, ou aquilo que Deus quer que você seja. Uma ilustração que eu gosto bastante é você pega a pessoa de Jesus Cristo. Ela veio a essa terra, a esse mundo, a esse plano. Então ali em Romanos fala que ele abriu mão de ser Deus para ser um ser humano. Então você olha algumas pessoas e fala assim, Deus veio aprender como ser humano. Não, isso não é possível. Deus fez todas as coisas, Ele é soberano. Então, uma perspectiva que nós temos que olhar, a vida de Jesus Cristo foi mostrar para nós como nós devemos ser, como nós devemos agir perante as lutas, as dificuldades que nós possamos enfrentar. Então, aqui a gente vai estar discorrendo sobre a pessoa, a perspectiva de Deus, de Jesus Cristo, que declara quem é você. E para isso, a contextualização que a gente encontrou para justificar esse nosso curso, né? É o livro de Efésios. No livro de Efésios nós vamos falar então sobre questões de identidade, a confusão que existe hoje de identidade na maioria das pessoas, a fome que as pessoas têm por entender quem são, né, quando estão perdidos, as crises existenciais, né, o vazio da alma e o que falta para que eles sejam felizes, ou o que falta pode ser uma impressão de que pode ser a falta de dinheiro, a falta de um carro novo, a falta da casa, mas na maioria das vezes esmagadora, isso como cristãos nós podemos garantir. O que falta é principalmente Deus e obviamente a identidade. A gente nota muito isso, inclusive eu e o Luiz estávamos conversando sobre isso, né? A gente nota, muitos jovenzinhos vêm falar com a gente e falam assim, não, eu conheci uma namoradinha muito bacana. Interessante, Luan, que a única coisa que falta para ela é Deus. Irmão, se a única coisa que falta para ela é Deus, falta tudo, né? Não tem muito como você fugir. E aí, olhando para esse cenário, nós resolvemos usar como contextualização o livro de Efésios. Então, nesse primeiro capítulo, como você pode ver aqui, o capítulo 1, nós vamos usar o capítulo 1 do livro de Efésios para justificar esse nosso capítulo 1 do estudo aqui em questão. Bom, no livro de Efésios nós temos duas notícias transformadoras para você. A pior, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E a melhor, ou a melhor de todas que você pode receber na tua vida, Deus nos deu vida com Cristo.
Sem Cristo não existe a possibilidade de você se dizer um ser vivente. Então, o livro de Efésios, ele fala sobre graça, e neste texto, Paulo ele chama os cristãos a viverem de maneira digna a vocação que eles receberam. Onde nós entendemos isso? Quando a gente entende o livro de Efésios, inclusive estou com a minha Bíblia escondida aqui atrás do notebook, então por isso que eu mexo assim, ó, parece que ela está escondida aqui. Ó. Tem uma prova disso, eu posso mostrar para você. Então, eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí perto, vamos usar um formato bastante de estudo mesmo. E eu quero que você marque alguns versículos chaves que nós identificamos em Efésios, capítulo 1. Então, nós vamos começar em Efésios 1, versículo 4. Diz, conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou, versículo 5, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Se você tiver com uma Bíblia como a minha, assim, ó, bem bonitona, e não tiver medo de riscar a sua Bíblia, sublinhe assim, ó, complacência da sua vontade, para louvor da sua glória, versículo 6, pelo qual o fez aceitáveis a si no amado, em quem temos redenção. Se possível, pega a sua Bíblia e sublinhe, redenção, pelo seu sangue e perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Agora nós vamos pular ali e nós vamos para o 11 direto, que diz assim, ó, em quem também obtemos herança, se fosse possível, sublinha aí, herança, havendo sido predestinado, sublinha aí, predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Vamos lá para o 17 agora. Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Se possível, sublinha aí, sabedoria e revelação, no conhecimento dele. Tendo os nossos olhos do vosso entendimento iluminado, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, se possível, sublinhe aí, esperança do seu chamado, ou só esperança, e quais as riquezas da glória da sua herança, novamente, sublinhe aí, nos santos. Até aqui. Bom, dito isso, você acompanhando aqui neste slide, nós destacamos para você as palavras-chave desse capítulo 1. Então, predestinação, adoção, redenção, esperança, sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação você vê que aparece no mesmo capítulo ali, os dois juntos. Mais para frente a gente vai explicar bem certinho o que isso significa. Então, o que é predestinação? Predestinação é a intenção consistente e coerente da vontade de Deus, isto é, uma decisão eterna que assegura que tudo vai acontecer. Ou seja, quando nós lemos ali o versículo 4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos, essa é a garantia da nossa identidade. A garantia da nossa identidade, o que Deus nos dá como garantia, é que nós somos filhos. Essa é a principal coisa para esse começo, precisa arder no seu coração. Qual é a sua principal identidade em Deus? Por que você foi chamado? Porque eu sou médico, porque eu não sou... Bom, isso a gente pode conversar até mais para frente. O mais importante que tem que arder no seu coração agora é que você é filho de Deus. Para isso que Deus te predestinou. Isso afirma uma palavra no sentido assim, muitas vezes a gente conversa com jovens, com pessoas que enfrentaram algum tipo de problema na sua caminhada, na forma como foi gerada, e não tem isso firmado dentro de si. Mas é importante você ter isso muito forte, que você foi predestinado. Eu gosto muito em Gálatas 1,15, declara assim, ó, que desde o ventre da minha mãe ele nos separou. Então isso tem que estar muito claro na sua vida e que você tenha forte isso na sua identidade. Você foi separado muito antes de ser concebido fisicamente. Então você acreditando isso, você sabe que antes mesmo de você ser, na sua origem, você já tinha um objetivo de relacionamento com Deus. Por isso que a gente separou, ali, destacou a predestinação e agora logo em seguida a adoção. O que é a adoção? A gente separou aqui como significado literal. A adoção é a declaração legal de que somos filhos do Senhor, com todos os direitos, privilégios e deveres que o filho tem. Ou seja, nós nos tornamos filhos, tendo o direito de tudo que Deus já constituiu sobre a terra.
Quando nós sofremos por algo nessa terra, entramos em algumas crises, que inclusive nós vamos ilustrar melhor mais para frente dos nossos próximos estudos, quando nós entramos nessas crises existenciais, muito é por nós não entendermos o nosso lugar de filho. E aí a gente acha que aquilo não é para nós, a gente acha que a gente não vai ser capaz, que eu não vou conseguir conquistar os... Tudo isso são as crises existenciais. Uma boa crise existencial que você pode notar, pegue um jovenzinho que tem 25, 26 anos hoje e ele já tenha feito 4, 5 vestibulares. Chegue para ele e fale assim, por que você fez tantos vestibulares ou começou tantas faculdades? Ele falou assim, olha, porque eu não sei no que eu posso ser bom. Eu acho que eu posso ser bom em uma coisa, eu acho que eu posso ser bom em outra, mas no final das contas não é só porque ele acha que não pode ser bom. É porque ele não tem conseguido ver que ele como filho deveria ser bom em qualquer coisa que ele fosse fazer na vida dele. E é importante ressaltar a importância da questão de paternidade. João 1,12 declara assim, ó, que nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Por que é importante a questão de você saber quem é a sua paternidade em Cristo? Tem uma história que veio à minha cabeça, assim, um momento que eu estava na praia e eu tinha uma afilhada, ela era novinha, ela estava rodeando a piscina e por um determinado momento, sem ela perceber, ela caiu na piscina. Ela tinha uns 2 anos de idade. Num piscar de olhos, meu cunhado, seu pai, não precisou nem essa filha pedir socorro. Ele estava observando de longe e foi tipo teletransportado, assim, o cara estava dentro da piscina já salvando. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, da importância e da necessidade que a gente tem que ter a calma no nosso espírito de saber que o nosso pai cuida de nós. Então você tem que saber que o teu pai é Deus e nele você está seguro em todos os momentos que você possa enfrentar. Logo, essas crises existenciais, de identidade e tudo, por isso que muitos de nós somos acometidos do medo. Medo de que não vai dar certo, medo de que vai faltar o dinheiro para o final do mês, mas o que terei de comer? Agora até com essa crise a gente tem recebido e escutado muito isso das pessoas. E agora, o que será de nós? Bom, o Senhor nos predestinou. E nós como filhos, nós não temos que ter medo do que será de nós, porque já é. O Luan, a gente tem um convívio não só por vídeo, né? A gente somos grandes amigos, e eu tenho algo que a gente sempre comenta, né? Eu falo, não, Luan, Deus proverá. Ele fala assim, não, já proveu. Bem, na verdade, quando nós entendemos o nosso lugar de filhos, não é Deus proverá no futuro, é presente. Ele já proveu, ele vai prover, ele já proveu no passado e ele proverá no futuro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós como filhos temos que ter a certeza disso em Deus. Nos precaver, nos cuidar faz parte de um lugar social, mas confundir isso com medo pode hoje causar um medo momentâneo na tua vida, mas um pouquinho mais para frente você vai ter medo de qualquer outra coisa que você tiver de conflito. Então o medo, ele não pode ser um lugar onde um filho de Deus tem que estar presente. A próxima palavra que a gente grifou lá no comecinho, há 2, 3 slides atrás aqui, nós grifamos lá a redenção. O propósito final da redenção de Deus é o louvor da sua glória e da graça manifesta em nós. As referências que nós anotamos para isso, que nós estamos te falando, é versículo 6 e versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O Luan tem uma ilustração excelente para você entender bem o que é a redenção. Então, pessoal, basicamente, redenção, a gente estava conversando aqui um pouco antes para a montagem da aula e me veio essa história. Para quem já serviu o exército, né, no caso meu pai era militar, ele era uma pessoa muito de imposição, assim, né? E ele conta assim, ó, que em determinado momento, quando ele estava de resguarda, num determinado momento, quando vinha a questão de outro soldado na posição dele, rendia ele. Então dava uma palavra de comando e ele saía do posicionamento e entrava outra pessoa no seu lugar. Então, trazendo isso para o reino espiritual, eu gostaria que você analisasse dessa maneira. Você habitava numa posição, infelizmente, de fracasso, de derrota, de vergonha, de pecado, no qual a pessoa de Jesus Cristo vem e rende você. Ou seja, Jesus Cristo fala assim, ó, saia dessa posição que você está se encontrando e assume a nossa posição. Então isso tem que estar muito claro, que hoje você não a questão da condição que você está.
Você é hoje o posicionamento que Deus está. E Deus te retirou de um posicionamento de pecado, onde Ele te colocou num posicionamento de filho, fortalecendo a identidade que nós temos falado hoje. E aqui, como diz o texto bíblico, né, foi uma redenção pelo sangue. O militar pode ser um aperto de mão, uma coisa ali, eles trocam, né? Mas aqui ele foi muito maior, porque foi através do sangue de Jesus, né? O único sacrifício verdadeiro, pleno, perfeito. Por isso que nós normalmente, eu e o Luan até nós conversamos sobre isso. Normalmente quando alguém chega para você e fala assim, olha, fazer a obra é muito sacrifício, servir os outros é muito sacrifício. Isso não existe, meu irmão. O único sacrifício, ele já foi feito. Não precisa ser feito outro sacrifício. Tudo que nós, como filhos de Deus, precisamos ter de motivação por fazer a obra de Deus, é como nós vemos aqui no texto, para o louvor da sua glória. Nós fomos redimidos, era para o nosso sangue, era para ser a gente, mas Jesus morreu por nós. Tudo que nós fazemos não é sacrifício, é adoração. Se a sua motivação hoje de servir na igreja, de fazer qualquer coisa na igreja, é se sacrificar, irmão, é antibíblico. Tudo que você faz para a obra de Deus, ele não pode ser sacrificante. Ele tem que ser de adoração e edificante para a sua vida. No próximo tópico, o que a gente identificou no capítulo 1 de Efésios, esperança. Esperança no versículo 18, ele diz que tendo os olhos do vosso entendimento iluminado, para que saibais qual é a esperança do seu chamado. O que é a esperança? Né? É a certeza da vida eterna, garantida pela presença do Espírito Santo. As riquezas da glória da nossa herança refere-se ao fato de que os cristãos haverão de herdar todas as bênçãos de Deus. Ou seja, qual é a esperança que nós temos hoje como filhos? De recebermos coisas extraordinárias em Deus, as coisas que Deus já preparou para nós, para que nós venhamos viver em abundância, tanto aqui nesta terra e, óbvio, na vida eterna. E é interessante que uma mentalidade que, infelizmente, algumas pessoas cristãs têm é o quê? A vida eterna se tem após a morte. Então elas têm uma mentalidade no qual ela não consegue atingir alguns objetivos. Não estou conseguindo isso, mas quando eu morrer eu vou ter lá no céu, não vai ter doença, não vai ter isso. E eu queria trazer alguns versículos que vai fixar isso na sua vida. Então, obviamente, um que é bem conhecido, João 3,16, que declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira informação você tem que estar muito clara, que você tem por direito a vida eterna. Mas qual é essa vida eterna? A vida eterna que após eu morrer, então eu vou ter que esperar morrer para mim ter todas essas coisas? Não. A palavra de Deus declara em João 17,3, fala assim, vida eterna é isso, é conhecer a Deus. Então você tem que ter a mentalidade que a tua vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna, a abundância de vida, a excelência que Deus quer para a tua vida, ela começa quando você aceita Jesus, quando você conhece o teu Criador e conhece quem você é nele. Uma história que a gente usa para ilustrar um pouquinho da esperança, né? E do que o Luan citou sobre a vida eterna e a vida em abundância. Imagina uma criança que ela tem 6 anos de idade e ela começa numa escolinha, que para ela receber a motivação, o pai chega para ele e compra a motivação do filho com uma lancheirinha do Ben 10. Ele chega com aquela lancheirinha do Ben 10, entrega para o filho e fala, filho, essa lancheirinha é para você começar a aula. Como toda novidade, ele pega aquela lancheirinha bonitinha, sai andando, mostra para todo mundo, é bacana, né? Acontece que essa motivação, logo essa novidade passa e a motivação também passa, ele chega e fala assim, pai, a escola é ruim, eu não quero ir mais, eu não gosto de ir para a escola. Ele fala, fique tranquilo, filho, a hora que você entrar na 5ª série, puxa vida, aí a vida vai melhorar. E aí o menino entra na 5ª série. Ao entrar na 5ª série, também de novo comprado por um boné da Cruel Mania, que para quem é mais velho como eu e o Luan, assim, lembra bem, 7 listras, pininho de ferro, era bacana, nem existe mais, por isso podemos fazer merchan, né? Qualquer coisa, se uma empresa de boné quiser patrocinar nós, a gente também aceita. Aí pega lá um boné da Cruel Mania, que comprado e tal, muito motivado, dura por um mês aquela motivação, o boné da Cruel Mania, que já não é mais novidade, a motivação passa, ele chega, pai, eu não gosto mais de ir para a escola, a 5ª série é ruim. Ele fala, fica tranquilo, filho, na hora que você chegar no ensino médio, puxa a vida, aí a vida vai melhorar.
chega no ensino médio motivado por uma camisa laranja da MCD, você deve lembrar dessa marca também. Ele fica muito feliz, acontece que a motivação passa novamente, ele fala: pai, o ensino médio é muito mais difícil do que todos os outros, eu não gosto e eu não quero mais. E fique tranquilo, filho, a hora que você chegar na faculdade, finalmente a sua vida será feliz. Aí ele vai para a faculdade, chega na faculdade, vê que agora para ele sair da faculdade ele vai ter que estudar muito, ele vai ter que se esforçar muito, e ele novamente chega para o pai e fala: pai, a faculdade é ruim. Então fique tranquilo, filho, a hora que você arrumar o seu primeiro emprego como engenheiro civil, puxa vida, aí a vida será maravilhosa. E o menino consegue um emprego de engenheiro civil, mas ele não é engenheiro ainda, ele é assistente júnior de alguém. Em vez de ele ganhar o piso que o engenheiro ganha, ele ganha R$ 1.200 por mês. Ele chega para o pai e fala: pai, trabalhar é muito ruim, eu não quero ser engenheiro, eu quero desistir. Ele fala: fique tranquilo, filho, a hora que você se tornar presidente da empresa, puxa vida, aí a vida será maravilhosa. Esse menino vai passando por cargos, sempre muito infeliz, sempre muito triste. Quando ele chega aos 72 anos, ele recebe o cargo de presidente da empresa. A emoção é tão grande que ele tem um infarto fulminante e morre. Alguém muito sábio chega do lado do pai no velório e fala: fique tranquilo, que ele foi para um lugar melhor. Claro, essa é a principal esperança que nós temos, de que um cristão vá para um lugar melhor. Mas se esse homem tivesse entendido a identidade dele desde o começo e viu que a vida eterna dele começava aqui na terra, com a relevância que ele poderia fazer aqui na terra, por outras pessoas e por ele mesmo, tendo uma vida em abundância, talvez as pazes com a realidade teria feito ele ter uma identidade celestial muito maior. Esse é um problema que a gente vem identificando nas coisas que a gente vem conversando aqui. As pessoas, elas têm vivido muito o ambiente físico, as coisas que elas veem aqui, ó. E nós temos esquecido que nós, como filhos, nós não somos só físicos, nós somos seres espirituais. Do último tópico que a gente colocou lá no comecinho daqueles slides que a gente citou, a sabedoria e a revelação. No versículo 17 diz que vos dê o Espírito, parte B do versículo, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. A revelação que nós temos de Deus, de quem Deus é e de quem nós somos, é através da sabedoria que Deus nos dá. E aonde você encontra esta sabedoria que Deus nos dá? Boa pergunta para você. Bom, na escola bíblica, estudando as Escrituras. Sentado estudando as Escrituras, na sua casa estudando as Escrituras. Mas a sabedoria e a revelação de quem nós somos e de quem Deus era a nossa vida, ela vem através das Escrituras e da Palavra do Senhor. Então a sabedoria se dá no cumprimento de todas essas informações que nós conversamos agora. Quando você tem a sabedoria dos céus, você consegue discernir que todos isso que nós conversamos foram passos para você saber quem você é em Cristo. Então há a necessidade do momento atual, principalmente que nós vivemos, de você saber quem você é em Cristo. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você sabe as coisas que você pode fazer. Então o nosso desejo agora não é levar você para um aspecto automático ou emotivo, não vai ter uma musiquinha tocando aqui no final, mas que você tenha o discernimento, a sabedoria de buscar as Escrituras, buscar ver o que nós estamos falando, anotar o que está sendo falado, para você, junto conosco aqui, encontrar de fato quem Cristo fala que é você. E isso está firmado para que você possa enfrentar qualquer tipo de situação que você venha a ter no seu dia a dia. E a gente acredita que o melhor exemplo, para a gente já caminhar para a finalização dessa nossa primeira aulinha da We Care School, né? O melhor exemplo para a gente ilustrar tudo isso é óbvio, é o próprio Jesus. Jesus, ele tinha a sua identidade baseada nas suas ações, né? Jesus falou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou continuar aqui, vou passar o slide para você ver. A sua identidade, a identidade de Jesus, esclarecia a autoridade dele. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ainda só continuando, a gente fez algumas anotações, por isso que a gente vai passando os slides aqui. Jesus não apenas declarava coisas ousadas,
mas as materializava com ações e poder. Depois de proclamar, eu sou a ressurreição e a vida, por exemplo, ele imediatamente confirmou isso, levantando um homem morto do túmulo. A vida e o ministério de Jesus demonstram duas coisas muito importantes sobre identidade. Ter conhecimento da identidade que Deus nos deu é prioridade essencial para que cada um de nós venhamos saber o nosso papel social, o nosso papel eclesiástico, ter a noção da nossa vocação, daquilo que Deus tem chamado cada um de nós a nos desenvolver e a servir, né? Permitir, e o segundo ponto que Jesus ele demonstra para nós, é permitir que Deus seja quem nos ajudará a descobrir e viver fundamentalmente para cumprir o nosso propósito de vida. O que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, lá como nós lemos no comecinho, versículo 4, versículo 5. O que Deus estabeleceu lá na fundação do mundo para nós? O que Deus tem de propósito para a sua vida? Bom, no decorrer dessas próximas aulas nós queremos falar sobre isso e nós queremos que através das Escrituras haja um crescimento na sua vida, meu irmão. Que nesse tempo, estudando as Escrituras, você possa crescer, identificar aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa tratar na sua vida, mas sobretudo nesse tempo, que Deus te abençoe e se revele a você, te dando graça e sabedoria. É isso aí, pessoal. Até a próxima e não erre. Conheça as Escrituras.